Bom dia, bom dia, bom dia, ciclistas da consciência! Como vocês estão? Bora para mais um dia grandioso, encerrando mais uma semana incrível. Tô aqui ajeitando esse tripé que tava balançando por causa da bicicleta. E vamos para nossa leitura. A coragem de ser imperfeito. Quem aí tem coragem de abrir mão de todas as máscaras, de todas as armaduras e se permitir ser vulnerável para poder ser você mesmo? Como seria se a gente abrisse mão de tudo que disseram pra gente que a gente tem que ser para ser quem a gente escolhe ser? Esse é o meu convite com essa leitura. Vamos lá, vamos lá. Hoje começa capítulo novo do livro 4. Arsenal contra a vulnerabilidade. Quer tenhamos 14 ou 44 anos, nossa armadura e nossas máscaras são individualizadas e exclusivas, assim como a vulnerabilidade. O desconforto e as dores que tentamos minimizar, assim como a vulnerabilidade, o desconforto e as dores que tentamos minimizar. Por isso fiquei surpresa ao descobrir que todos nós temos um pequeno arsenal de mecanismos de proteção em comum. Nossa armadura pode ter sido feita sob medida, mas algumas partes delas são permutáveis. Ao abrirmos algumas frestas da armadura, podemos expor à luz do dia elementos mais ou menos universais de proteção contra a vulnerabilidade. Uau, isso é o que tem abrindo o capítulo 4. Que todos nós temos armaduras, mas que algumas são universais. Bom dia, bom dia, bom dia para quem tá chegando. Deixa eu dar um oizinho aqui para as meninas, enquanto tomo meu café. E a gente retoma a leitura do capítulo 4. Armaduras. Quantas armaduras a gente não está disposta a tirar? Se permitir ser vulnerável, se permitir que alguém entre na nossa vida, se permitir que os outros nos vejam quem a gente realmente é. É um processo. No meio do caminho, a gente vai descobrindo novos personagens que nós criamos, que nós inventamos, vamos criando os outros, porque a gente compra os pontos de vista dos outros, do dever ser, né? De como nós devemos ser enquanto terapeuta, enquanto mulher. Tudo isso. A gente vai comprando as pecinhas das armaduras dos outros. Só mais um golinho e já vamos para nossa leitura maravilhosa. Vamos lá. No meu trabalho, máscaras e armaduras são as metáforas perfeitas para as ferramentas que usamos no intuito de nos protegermos do incômodo da vulnerabilidade. Com as máscaras, nos sentimos mais seguros, mesmo quando elas nos sufocam. Com as armaduras, nos sentimos mais fortes, mesmo quando ficamos cansados de carregar tanto peso nas costas. Uau! Gente, uau! Olhem para isso. Com as armaduras nos sentimos mais fortes, mesmo quando ficamos cansados de carregar o peso nas costas. A ironia é que quando nos deparamos com alguém que está escondido ou protegido por máscaras e armaduras, nos sentimos frustrados e rejeitados. E quanto a gente, e quanto o uso das nossas máscaras
e armaduras também rejeita os outros. Porque é fácil a gente olhar para o outro, ver que o outro tá usando. Quando alguém tá com algum dente sujo, a pessoa não vê. Quem vê é o outro. Então, como seria a gente fazer uma análise das nossas armaduras, do peso da nossa, e não analisar a questão da armadura do outro? Não é sobre o outro. Eis o paradoxo. Vulnerabilidade é a última coisa que quero sentir em mim, mas a primeira coisa que eu procuro no outro. E a gente falou no outro capítulo sobre o quanto a gente usa a vulnerabilidade do outro como arma. Porque vem um amigo e me conta uma fragilidade e eu conto para outra pessoa. Porque vem um parceiro e compartilha uma vulnerabilidade e numa briga eu uso essa vulnerabilidade como arma. E o quanto a gente não procura a vulnerabilidade no outro, mas nega na gente. Bom dia, bom dia, bom dia para quem tá chegando. Júlia e Leandro, bem-vindos. Se eu estivesse dirigindo uma peça sobre o arsenal contra a vulnerabilidade, o cenário seria um refeitório de colégio. E os personagens seriam os nossos eus, de 11, 12 e 13 anos. Então agora lembrem, quem eram vocês nesses 11, 12 e 13 anos? Como vocês eram? A armadura... Ó, escolhi essa faixa etária porque pode ser difícil identificar a armadura nos adultos. Uma vez que a vestimos por muito tempo, ela se molda às nossas feições e acaba ficando indetectável como uma segunda pele. Com as máscaras acontece o mesmo. Entrevistei centenas de participantes que compartilhavam do medo. Não posso tirar a máscara agora. Ninguém sabe como eu sou realmente. Nem meu cônjuge, nem meus filhos, nem meus amigos. Eles nunca estiveram com meu eu verdadeiro. Para dizer a verdade, nem eu mesmo tenho certeza de quem sou por baixo de tudo isso. Que pesado isso, né? E quantas pessoas vêm para atendimento, pra galera que quer terapeuta, que não sabe quem é. Mas vamos esquecer o cliente. Quantas vezes tu parou para te perguntar quem você é sem as máscaras e armaduras que você escolheu utilizar? Gente, e eu digo escolheu porque sim, a gente escolhe. Seja por que motivos for, seja para não sofrer, seja para não se mostrar, seja por medo. Sim, todos nós usamos armaduras. Máscaras. Bom dia, bom dia, bom dia, Lu, Ju, chegando agora. Gente, olha isso. Indetectável. Tá tão grudado em ti. E sugiro para quem não leu ainda, leia. Já tá no Spotify, vai subir pro YouTube para ser mais rápido. Para quem não gosta de ver aqui no Instagram, tá aqui o Cavaleiro Preso na Armadura. Tá aqui. Olha como um livro tem a ver com o outro. E não fui eu que escolhi esse livro, foram vocês. Eu escolhi o Cavaleiro Preso na Armadura. Agora quem escolheu da vulnerabilidade, a coragem de ser imperfeito, foram vocês. Então é sinal que essa energia ainda tem coisas pra serem trabalhadas, pra gente olhar, pra serem dissipadas. Eles nunca estiveram com o meu verdadeiro. Para dizer a verdade, nem eu mesmo tenho certeza de quem eu sou por baixo disso tudo. Os pré-adolescentes e adolescentes, no entanto, são muito diferentes. É no ensino fundamental que a maioria de nós começa a tentar novas e diferentes formas de proteção. Nessa tenra idade, a armadura ainda é estranha e desconfortável.
As crianças são desajeitadas em seus esforços para esconder o medo e a dúvida, o que torna mais fácil para os observadores enxergar quais as armaduras elas estão usando e por quê. Bom dia, Dona Maria Iris, que nos deixou durante a semana toda, não apareceu. Sentimos sua falta. Olha isso. Quando a gente é lá criança e adolescente, a gente pede ajuda. Quando a gente tá com medo, a gente corre para os pais. E como essa armadura vai chegando, vai sendo criada na nossa vida? Na medida em que a gente encontra acolhimento ou não sobre falar sobre as nossas vulnerabilidades. Então percebam, por que a gente diz que as crianças são super sinceras? Porque elas ainda não inventaram esses personagens que a gente inventou. Seja porque a gente precisa ou seja porque a gente achou que ia precisar para sobreviver. Beleza? Olha isso. Bom dia, Guilherme, meu irmão chegou na área. E dependendo do nível de vergonha e medo, a maioria das crianças ainda tem que ser convencida de que o peso da armadura ou a natureza sufocante da máscara são dignos desse esforço. Elas vestem e tiram as personas e proteções sem hesitação. E às vezes na mesma sequência de frases. Eu não me importo com o que aquelas pessoas pensam. Elas são idiotas. Essa festa é idiota. Você pode ligar para a mãe das minhas amigas e descobrir que roupas elas vão vestir? Tomara que me convidem para a festa. Falando por experiência própria, o mais difícil de criar uma filha no ensino médio é ter que ficar cara a cara com a estudante desajeitada e de mãos suadas de nervosismo que ainda mora dentro de mim. Meu instinto na época era baixar a cabeça e correr. E ainda sinto esse impulso palpitando em mim quando Ellen está passando por alguma dificuldade. Quer tenhamos 14 ou 44 anos, nossa armadura e nossas máscaras são individualizadas e exclusivas. Assim como a vulnerabilidade e o desconforto e as dores que tentamos minimizar. Quem aí tá falando o quê? Sentiu de falar? Tá cansada? Não tô cansada. Tô pedalando, na verdade. Pra alguém falar que eu estou cansada é alguém que não me conhece, né, gente? Do todo dia da pedalada da consciência. Por isso fiquei surpresa ao descobrir que todos nós temos um pequeno arsenal de mecanismos de proteção em comum. Nossa armadura pode ter sido feita sob medida, mas algumas partes delas são permutáveis. Ao abrirmos algumas frestas da armadura, podemos pôr à luz do dia elementos mais ou menos universais de proteção e vulnerabilidade. Quando esses mecanismos compartilhados começam a emergir na coleta de dados, meu primeiro instinto foi classificar o comportamento e enxergar as pessoas à minha volta como estereótipos. Ela com certeza usa essa máscara. Meu vizinho veste direto essa armadura. É da natureza humana querer categorizar e simplificar, mas isso nos afasta da verdade. Nenhum de nós utiliza apenas uma dessas defesas universais. A maioria será capaz de se relacionar com quase todas elas, dependendo das diferentes situações que se atravessa. Minha esperança é que uma espiada nesse arsenal nos ajude a olhar para dentro de nós mesmos. De que forma nos protegemos da vida? Quando e como começamos a usar esses mecanismos de defesa? O que nos faria abrir mão da armadura? Gente, sexta-feira, quem chegou depois, estamos aqui no nosso A Coragem de Ser Imperfeito. E olha que lindo isso que a gente está falando hoje. A gente está falando sobre o arsenal contra a vulnerabilidade. E agora, a gente falou sobre o momento que a gente vestiu as máscaras e a armadura. E que a gente não usa só, que a gente vai modulando as pecinhas das armaduras que a gente usa
conforme as situações e as feridas emocionais que a gente foi vivenciando. Então, quantas feridas nós temos que nós escolhemos nos ocultar e nos proteger por meio dessas máscaras e armaduras. A gente só tem uma possibilidade da gente tirar isso da vida da gente: se conhecendo. Autoconhecimento. Autoconhecimento que gera inteligência emocional. E não que tu não vá mais usar as armaduras. É claro que sim, é uma utopia a gente achar que não vai usar, né? Porque é da proteção, é do instinto humano isso. E me deem coraçãozinhos que eu tô carente hoje. É sexta, gente. Vamos lá? Ser o bastante. A parte que me pareceu mais contundente na minha pesquisa foi descobrir as táticas que irei descrever a seguir. E elas permitem que as pessoas tirem suas máscaras e armaduras. Presumi ter encontrado estratégias exclusivas para cada mecanismo de proteção, mas estava enganada. No primeiro capítulo falei sobre ser o bastante, como antídoto para a escassez, e exemplifiquei as características da escassez como a vergonha, a comparação, a desmotivação. Portanto, parece que acreditar que somos bons o bastante é o caminho para fora da armadura. Ele nos autoriza a tirar a máscara. Com este senso de ser o bastante, vem a aceitação do próprio valor, dos limites e do envolvimento com a vida. Isso está no âmago de todas as estratégias adotadas pelos participantes da pesquisa que se libertaram de suas armaduras. Frases que tem aqui. Eu sou o bastante. Anotem aí. Eu sou o bastante. Vocês já se consideraram o bastante? Mas não aqui da boca para fora. Olhem sua vida e engajem com vocês. E percebam que tudo já está aí dentro de você. Para você criar uma vida grandiosa. Ainda o que pode estar faltando é você acessar isso que te faz ser o bastante. Ou lapidar isso com algum conhecimento que ainda não tenha. E isso é fácil. Conhecimento tem de monte hoje pra gente buscar. Mas requer uma coisa que talvez você ainda não esteja fazendo. Escolhendo ser o bastante. Será que você está escolhendo ser o bastante? Ou você vai continuar escondendo atrás de uma máscara, de um personagem e sendo bastante daqui pra fora? Porque eu falo pra todo mundo que eu sou bastante, mas chega em casa, eu boto minha cabeça no meu travesseirinho e eu me sinto uma merda. Não é sobre falar que eu sou o bastante, é sentir ser o bastante. Você se sente o bastante na sua vida? Ou você continua utilizando essas máscaras e armaduras, esse arsenal do capítulo 4? Esse é o questionamento. E voltando à nossa frase, que ainda não falamos, a frase do livro. Vamos lá? Vamos falar a frase do livro? Não importa o que eu fizer hoje, eu sou. Não importa o que eu fizer hoje ou o que eu deixar de fazer, eu tenho meu valor. Eu sou o bastante. Ó, Santino chegou animadíssimo, dando bom dia, mundo. É isso que eu quero. Animação. É que vocês se conectem com a energia de eu sou o bastante. Somente quando a gente vai reconhecendo os nossos valores, a gente pode se permitir tirar essas armaduras e se sentir o bastante. Não é o que os outros pensam de ti. Gente, mais um livro, eu vou ler um pedacinho no final. Despertar da Imaginação. Conseguiu conceber na tua imaginação? Já é. Não importa o que eu fizer ou deixar de fazer hoje,
Eu tenho meu valor, eu sou o bastante. Olha que linda, temos uma assistente. É Lauda R. Freitas, ou Laudar o teu nome. Se apresenta aí pra mim, porque eu não te conhecia ainda, mas muito prazer. Seja bem-vinda. Como assistente, escreveu a frase pra gente. Vamos tatuar essa frase, né, gente? Mas não é de tatuar na pele e ser mais uma tatuagem. É tatuar na nossa alma. É sentir verdadeiramente que não importa o que eu fiz ou fizer hoje. Eu tenho meu valor, eu sou o bastante. Uau, me arrepiei inteirinho, olha aqui. Eu sou o bastante. Sintam-se bastante. A outra das armaduras para se libertarem. Já chega. É Lauda, ó, gente. Temos uma colega nova, seja bem-vinda. Todo dia, 6h27. Esta loucura. Vamos lá, já chega. Limite versus vontade de vencer sempre. E comparação. Uau, já falamos sobre isso. O quanto tu compara o teu caminho, o teu bastidor com o palco do outro. Como seria parar? Tu não sabe se aquilo que tu tá vendo no palco, na capa da revista do outro, é o personagem dele. Para de comprar fórmulas prontas. Acessa o que é verdadeiro pra ti e diz já chega de tudo que tá te impedindo de reconhecer o seu valor. Você é o bastante. A outra frase que tem aqui, mostrar-me, assumir riscos e deixar que me vejam é o bastante. Envolvimento versus desmotivação. Ela vai falar de cada um depois. Quanto vocês estão se escondendo atrás dessa pesada armadura? Quanto vocês eventualmente estão agredindo pessoas para afastar, porque vocês... Agredindo verbalmente, tá, gente? Porque vocês têm medo que alguém entre na tua vida e conheça as tuas vulnerabilidades. Quanto tu usa essa armadura para se esconder. E ontem à noite eu fiz uma constelação lindíssima de uma mulher grandiosa que se esconde atrás do trabalho. E ela chega pra mim cansada. E essa leitura eu até vou mandar pra ela depois. Porque ela vestiu a armadura da super mulher e agora ela só quer ser ela mesma aos 53 anos. E, gente, até quando vocês vão se esconder atrás dessas armaduras? Vamos começar um trabalho de tirar isso, de se sentir bastante, de saber que a gente não precisa ser fortona. Temos meninos aqui, tô me acostumando com isso e tô adorando esses meninos da manhã. Sejam sempre muito bem-vindos. Multiplica, Senhor, a consciência nos homens. Abençoa e multiplica. Vamos lá. Todas as pessoas que entrevistei a esse respeito falaram das suas dificuldades em relação à vulnerabilidade. Ninguém é capaz de abraçar a transparência e a vulnerabilidade sem reservas, hesitação ou medo. Quando se trata de incertezas, riscos e exposição emocional, o que mais escutei foram relatos de pessoas tentando vestir algum tipo de armadura antes de finalmente se entregar. Tem duas frases aqui com lacuna que diz assim: meu primeiro instinto é, daí uma lacuna para preencher, mas isso nunca funcionou, por isso agora e isso mudou minha vida. Outra frase que tem aqui é: passei anos, lacuna, até o dia que tentei, lacuna, e isso fez meu casamento ficar mais fortalecido. Vamos lá, recentemente fiz uma palestra sobre vulnerabilidade para 350 pessoas.
entre as quais os oficiais da SWAT, policiais que acompanham presos em liberdade condicional e carcereiros. Já pensou, gente? Um oficial da SWAT se aproximou de mim depois da palestra e disse: o único motivo de termos escutado é que você é tão ruim em se abrir e se mostrar quanto nós. Se não tivesse a mesma dificuldade para lidar com a vulnerabilidade, nós não confiaríamos em nada do que eu disse. Eu não só acreditei nele, como concordei inteiramente. Confio nas estratégias que descrevo aqui por duas razões. A primeira é que os participantes da pesquisa que as compartilharam comigo combatem os mesmos gremlins e as mesmas inseguranças e dúvidas que todos nós enfrentamos. A segunda razão é que eu pratiquei essas técnicas em minha vida e sei que elas não são apenas agentes de mudança, elas são boias salva-vidas. As 3 formas de escudo que vou mostrar são o que eu chamo de arsenal universal contra a vulnerabilidade. Porque descobri que todos nós as incorporamos de algum modo em nossa armadura sob medida, exclusiva e pessoal. E a gente achando que tá arrasando com a nossa armadura VIP, né, gente? A gente é só uma cópia. Lá na escola não mandava a gente usar o uniforme. Quantas vezes a gente pega, vai incorporando coisinhas simplesmente para pertencer. Chegou numa cidade nova, começou a falar meio que com sotaque da outra. Quem era criança e trocou de escola sabe do que eu tô falando. Eu troquei de escola acho que 5 vezes ao longo do... Hoje chama ensino médio, né? Então, ser a menina nova da escola sempre implicou que eu tivesse que pegar pedacinhos da armadura do outro para ver como aquelas pessoas se comportavam naquele ambiente. E eu sempre falo desse filme aqui, da Julia Roberts, Noiva em Fuga, que numa das últimas cenas, ela não sabe como ela gosta dos ovos no café da manhã. Porque ela foi sempre escolhendo os ovos do café da manhã da mesma forma que os parceiros com quem ela estava. E inevitavelmente a gente vai se protegendo da vulnerabilidade da mesma forma, pegando pedacinhos do arsenal dos outros. As 3 formas de escudo que vou mostrar são o que chamo de arsenal universal contra a vulnerabilidade. Porque descobri que todos nós as incorporamos de algum modo em nossa armadura. Elas incluem a alegria com o mau presságio, aquele temor repentino e paradoxal que reprime qualquer felicidade espontânea. E aqui eu quero perguntar e falar com vocês: quem aí tem muito medo de quando tá criando uma vida incrível pra si, não vai acontecer uma coisa ruim? Porque não dá pra tá tudo certo na minha vida. Porque te ensinaram que não dá pra ser feliz em tudo. Dá, sim. E para de comprar essa loucura, porque seu ponto de vista cria sua realidade. Você pode sim ser feliz nas finanças, no relacionamento, na família. Pode sim. Para de comprar essa mentira. Não é porque é a verdade dos outros que vai ser a tua. O perfeccionismo, ou acreditar que fazer qualquer coisa com perfeição significa que você nunca passará vergonha. Verdade. Verdade. Que tu idealiza que existe perfeição e que isso pode te impedir de passar vergonha. Gente, no capítulo vamos olhar mais pra isso, porque eu tinha e às vezes tenho um pouco disso do perfeccionismo. E isso te impede de ir pra vida. O entorpecimento. A adoção de qualquer recurso que anestesie a dor do desconforto e da solidão.
Cada escudo é acompanhado por estratégias para viver com ousadia. Todas elas nos ensinam a ser o bastante e têm eficácia comprovada no desarmamento. Quem aí quer se desarmar? Quero saber de vocês, interajam. Sexta-feira, animação, vida, vida, vida. Gente, para de ser passivo. Parem de ser passivos, interajam comigo. Tô aqui pra vocês. Como seria se vocês comentassem o que eu tô falando? Reciprocidade. Reciprocidade. Se continuar esse silêncio, esse vai ser o último livro que eu vou ler. Eu vou continuar lendo, vou continuar pedalando, eu só não vou abrir a live. Estudos universais contra a vulnerabilidade. Eu preciso saber se vocês estão gostando, se tá fazendo sentido. Tá fazendo sentido? Vocês estão se olhando? Vocês estão se olhando? O escudo da alegria como mau presságio. Por ter estudado sentimentos como a vergonha, o medo e a vulnerabilidade, nunca imaginei que algum dia confessaria que investigar o conceito da alegria virou minha vida profissional e pessoal de cabeça para baixo. Mas é verdade. De fato, ter passado tantos anos estudando o que significa sentir alegria faz com que eu afirme que seja provavelmente a emoção mais difícil. Eu concordo que a alegria é a emoção mais difícil. Porque a gente foi treinado para ser um resolvedor de problemas e não para ser uma pessoa alegre. A gente não foi para treinar ser alegre. Uma pessoa que é alegre, e eu vou me expor aqui. E o meu irmão que entrou aqui na live, não sei se tá mais, o meu irmão sempre foi uma pessoa muito alegre. E a alegria dele, pra mim, no meu mapa, quem eu era antes do autoconhecimento, a alegria dele me violava. Eu confundia a alegria com irresponsabilidade. Como é que essa pessoa pode ser tão feliz? Essa era eu. E eu falo e eu me exponho aqui pra mostrar pra vocês que pode ser diferente. A vida não é tão levada a sério quanto disseram pra gente que tem que ser. E é por isso que muita gente hoje, assim como eu, demorei e ainda em alguns lugares não estou acessando a alegria. Porque vem essa armadura, esse contexto social de que não pode, tá tudo bem. De que a alegria demais logo vem uma tragédia. A gente tem isso. São os pedaços da armadura. Ó, a Mariane tá falando, a alegria vem da confiança de que vai dar tudo certo, fé. Mariane, exatamente, a alegria ela vem, mas é uma emoção difícil de acessar, porque até a gente chegar na confiança e na fé, tem um caminho muito grande de medo. E que não é necessariamente um medo que a gente está acessando, é um medo comprado, um medo implantado. Então, esse é o convite. Essa armadura do medo implantado, do medo comprado dos outros, que a gente tire. Gente, vamos lá, porque, olha, eu disse que eu queria acabar esse livro antes de ir para São Paulo, não vai rolar. Lá vai ter leitura e acredito eu que sem bicicleta, porque eu vou estar em treinamento. Na academia não dá pra fazer lá, né, porque tem música. Então, vamos lá. Isso porque quando perdemos a capacidade ou o desejo de ficar vulnerável,
A alegria se torna algo que vemos com profunda desconfiança. O nosso eu mais jovem costumava receber a alegria com puro deleite. E essa mudança chega lentamente e sem que tenhamos consciência. Passamos a sentir apenas que ansiamos por mais felicidade em nossa vida. Em uma cultura de profunda escassez, e aqui vou falar de novo, gente, não são vocês que são escassos, é que é perpetrada uma cultura de escassez na nossa sociedade. Uma cultura de profunda escassez, de nunca nos sentirmos seguros ou certos o bastante, a alegria parece uma farsa. Nós acordamos pela manhã e pensamos, o trabalho vai bem, todas as famílias estão com saúde, nenhuma grande crise está acontecendo, a casa ainda está de pé, eu estou me sentindo bem. Que droga! Isso é ruim, muito ruim. Algum desastre deve estar à espreita, só esperando para acontecer. Marivane tá falando, coragem é com a nossa vulnerabilidade ir e fazer o melhor, apesar do medo. Marizane, é mais ou menos isso, mas não é apesar do medo, tá com medo, vai com medo mesmo. Tem outras questões que a gente precisa olhar antes. Esse medo é real, não é ir com ele, simplesmente pegar o monstrinho do medo e vem cá pela mão. Tem um processo mais consciente disso. Eu não sou adepta a esse tá com medo, pega o medo pela mão e vai pro medo mesmo. Eu acho que isso chega a ser um pouco superficial. Porque eu acho que se a gente tem um medo, a gente tem que olhar para esse medo e perceber quando ele foi implantado e se ele realmente existe. Porque 99% do que a gente teme está em duas questões. Ou no nosso passado por algo que a gente nem vivenciou, mas a gente viu, ouviu, não necessariamente vivenciado, ou no futuro, ou na imaginação. Então, 1% só desses medos, eles têm alguma pertinência. Então, como seria a gente olhar para esse medo e ver se ele é meu, se eu comprei ele dos outros, e se ele existe mesmo, ou ele é só uma projeção do passado, ou uma imaginação para o futuro. Então, não é assim, simplesmente pega o medo pela mão e vai. Olha para esse medo, destrincha ele. A Yara tá falando, quantas vezes, enquanto somos crianças, estamos alegres, felizes e nossos pais pedem para fazermos silêncio e ficarmos quietos. Vamos crescendo e aprendendo que a felicidade é algo que não podemos sentir. Olha só, isso é muito real. E eu gosto muito de falar isso e tem tudo a ver com essas armaduras que a gente tá falando, que a Yara falou pra gente. Quantas vezes ensinaram a gente a ir pondo armadura? Já falei isso. A mãe não dá 1001 recomendações. Vai chegar a visita, fica quieto, te comporta, não faz bagunça, não faz barulho. Ou seja, tu não pode acessar esses sentimentos. E aí, tu vai comprando, implantando duas coisas. Que tu não pode ser alegre, tu não pode fazer barulho, né? Alegre e barulhento. E não pode ser você mesmo. O principal é não ser alegre e não ser você mesmo. Então, gente, tirem essas armaduras que pediram pra vocês colocar. E a Maria Iris puxou um processo. Quer que rode processo, Maria Iris? Então vamos lá. Que energia, espaço, consciência e escolha nós e os nossos corpos podemos ser para abrir mão das armaduras e acessar com tudo a energia da alegria? E tudo que não permite isso, vezes deusilhões, nós vamos agora destruir e descriar. O que se requer? Onde está a alegria? A alegria invada a minha vida nessa sexta-feira e todos os dias depois de hoje.
Em todos os lugares, tempo, espaço, dimensões e realidade em que eu vesti a armadura de que eu não posso ser alegre, feliz e plena, eu nesse momento revogo, renuncio, destruo e descrio. Uau, agora já me veio a inspiração para a pergunta do dia. Onde está a alegria? O que se requer para que eu acesse a energia da alegria sem qualquer armadura? Manda mais, como diz o Marcelo, meu treinador, manda mais. Hashtag manda mais, gente. Uau! Liberou um espaço aí? Pra mim, liberou aqui. Vamos continuar. Ou então, somos promovidos e o nosso primeiro raciocínio é: bom demais pra ser a verdade. Qual a pegadinha? Ou nós, mulheres, ficamos grávidas e pensamos: minha filha é saudável e feliz. Logo, alguma coisa realmente ruim vai acontecer com esse novo bebê. Eu sei disso. Ou saímos de férias com a família pela primeira vez, mas em vez de ficarmos animados e começamos a fantasiar sobre uma queda do avião ou um acidente na estrada. Quando perguntei aos participantes da pesquisa sobre as experiências que faziam com que se sentissem vulneráveis, eu não esperava que a alegria fosse uma das respostas. Esperava medo e vergonha, mas não os momentos felizes da sua vida. Fiquei perplexa, chocada mesmo. Veja como as pessoas complementaram a frase. A frase era assim: eu me senti mais vulnerável quando... Olha algumas das respostas das pesquisas. Olho para meus filhos dormindo. Admito como amo meu marido ou minha esposa. Reconheço como melhorei. Amo meu emprego. Passo alguns dias com meus pais. Observo meus pais brincarem com meus filhos. Penso no relacionamento com meu namorado, minha namorada. Fiquei noivo, noiva. Estou em remissão de uma doença grave. Engravidei. Fui promovido. Me sinto feliz. Estou apaixonado ou apaixonada. O quanto a alegria, a felicidade nos assusta. É isso que mostra essa pesquisa. E a minha pergunta para você na sexta-feira é: o quanto medo de ser feliz você tem? Será que o teu medo, você tá mais conectado com a energia de ser triste do que com a energia de ser alegre? Será que ser triste, ter uma vida mais ou menos, é mais conhecido, mais confortável, que ter uma vida alegre te assusta? Como seria se permitir ser a energia da alegria? Como seria se permitir acessar isso sim, sem medo, mas olhar pro medo de ser feliz? E eu quero dizer pra vocês uma coisa. Veio uma vez uma moça pra mim em constelação, acho que eu já contei aqui, que ela tinha medo de ser feliz, porque quando ela era criança, toda vez que ela ia a uma festa, o pai dela bebia. E daí então, sempre depois de uma festa familiar, de receber da energia da alegria, logo depois tinha BO na casa dela. O pai bebia, ficava agressivo, enfim. Então, ela tem medo de ser feliz. Então, quando ela engravidou, ela ficava esperando que alguma coisa acontecesse, porque tá implantado na memória dela que ela não pode ser feliz verdadeiramente. E o meu convite para vocês é que vocês olhem o que aí te conecta com esse medo de ser feliz. Que memória vem até você que não te permite ser feliz? Que quando tu acha que tem alguma coisa muito boa na tua vida, logo vai vir uma desgraça. Olha pra trás, olha pra tua vida e percebe quando você se conectou com isso. E trabalha nessa memória, gente.
Olha ela falando. Ó, gente, que lindo isso que vai começar. Antes do meu despertar espiritual em 2007, a alegria como mau presságio era uma das peças da minha armadura. Quando percebi a ligação entre vulnerabilidade e alegria, por meio do relato dos participantes, fiquei em choque. Eu considerava minha permanente preparação para um desastre um segredinho só meu. Estava convencida de que era a única que contemplava os filhos enquanto dormiam e que no momento seguinte da onda de amor e adoração, imaginava alguma coisa realmente terrível acontecendo com eles. Achava que ninguém além de mim visualizava carros destruídos e ensaiava aquelas ligações tenebrosas com a polícia que todos nós tememos. Uma das primeiras histórias que ouvi foi a de uma mulher de quase 50 anos. Ela disse: eu costumava pensar em todas as coisas boas e imaginar os piores desastres possíveis que poderiam estragar tudo. Ela me disse: visualizava literalmente o quadro mais assustador e tentava controlar todas as consequências. Quando minha filha entrou para a faculdade de seus sonhos, comecei a achar que algo muito ruim iria acontecer se ela mudasse para tão longe. Passei o verão inteiro antes de ela partir, tentando convencê-la a estudar em uma faculdade local. Isso abalou a confiança dela e estragou o nosso verão. Foi uma lição dolorosa. Agora cruzo os meus dedos, fico grata, rezo e tento de todas as maneiras expulsar as imagens catastróficas da minha cabeça. Infelizmente, acabei transmitindo essa maneira mórbida de pensar para minha filha. Ela tem tido cada vez mais medo de tentar algo novo, sobretudo quando as coisas vão bem em sua vida. Ela me diz: eu não quero brincar com a sorte. Uau! E quantas vezes a gente deixou que o medo da nossa mãe, do nosso pai, fosse implantado e não nos permitisse ousar na vida. Felizmente, eu acessei essa energia da ousadia recentemente. Assim, eu sempre fui muito ousada, mas eu tinha um medo. E esse medo me travava. E numa constelação recentemente eu vi que o meu medo e o não ousar ainda mais era porque eu tava desconectada da energia do meu pai, porque eu não falava com ele, enfim. Então, gente, e não é que vocês, quem tem alguma questão com o pai vai ter que se aproximar, não é sobre nada disso, mas é receber o pai de vocês dentro do coração de vocês, porque vocês são 50% ele. E quem dá essa energia do impulso, do ousar, do ir pra vida e do sucesso é o pai. E percebam, essa participante da pesquisa falou agora sobre ela ter implantado o medo na filha. É óbvio que uma mãe sempre vai ter medo e é antinatural que um filho morra antes do pai. Como seria a gente olhar para os nossos medos? E é por isso que eu disse para a queridona aqui que já chegou falando um monte com a gente, a Marivane, é a gente não apenas ir com medo, olha para esse medo e percebe como ele entrou na tua vida. Investiga ele, para que tu possa liberar ele e não cair no mesmo gatilho novamente. Porque, gente, quando a gente tô com medo, vou com medo mesmo, cato o medo pela mão, ele continua convivendo contigo. O medo continua convivendo contigo se tu não olhar pra ele e perceber o que engatilha ele na tua vida. Então vamos parar de ser raso e superficial, de vai com medo mesmo, e olhar pra isso. E assim, o teu cérebro tem um caminho neural que é conhecido, com base no que tu ouviu, viu, enfim. Se a tua mãe, que nem nesse caso do livro, ela te implantou um medo, tu criou, tu colou ali. A filha dela passou a dizer: não vou brincar com a sorte, beleza?
Então, o teu cérebro tem um caminho neural conhecido. Nesse caso, o medo. Tu tá acostumado a viver assim. Quando tu muda, olha pro medo, vê o que te engatilha, a vida e o teu cérebro vão fazer com que tu te coloque em situações que vão confirmar que esse medo te protegia. Vou dar um exemplo. Uma pessoa começa a investir, muda de patamar financeiro. Logo em seguida ela tem uma perda financeira. O que ela vai voltar pro que ela pensava anteriormente? Eu posso perder tudo. Porque o teu cérebro vai te pedir confirmação antes de te alçar a um novo patamar. É natural, gente. A questão é quando vem esse teste, como você vai agir. Se você simplesmente catou o medo pela mão e foi com medo mesmo, você vai recuar. Agora, se você percebe que é só o teu cérebro, o teu sistema, não te deixando ir, porque o teu sistema familiar e o teu sistema mental de proteção estão querendo te proteger, tu vai lá e vai olhar pra ele. Querido, eu sei que é só confirmação. Esse medo, ele está apenas na vida de vocês e na imaginação. Eu vou alçar os meus voos independente disso. E crio uma nova trilha neural, gente. Então todo mundo passa por isso. A questão é como você se estrutura para alavancar a sua vida. Então vamos lá. Um homem na faixa dos 60 anos me disse: eu costumava achar que a melhor maneira de levar a vida era esperando o pior. Gente, esse povo não conhece as nossas técnicas de expansão da consciência. Porque se tu tá esperando o pior, o que acontece? Seu ponto de vista cria a sua realidade. Espera o pior, o que tu vai trazer pra tua vida? O pior. Então vamos acessar essa energia da alegria que a gente falou hoje e acessar coisa boa. Seu ponto de vista cria realidade. Se tu tá pensando no pior, o que tu tá fazendo? Sendo um imã do pior. Teu maior medo geralmente é o que vai vir para confirmar que tu mudou de patamar. Desse modo, se o pior acontecesse, eu estaria preparado. E se não acontecesse, eu ficaria agradavelmente surpreso. Então, sofri um acidente de carro em que minha mulher faleceu. É inútil dizer que esperar o pior não me preparou para nada. Ainda sofro por todos aqueles momentos maravilhosos que passamos juntos e que não desfrutei em sua plenitude. Hoje, meu compromisso com ela é aproveitar ao máximo todos os momentos. Eu só queria que ela estivesse aqui, agora, que aprendi a fazer isso. Olha isso, que forte! O quanto o nosso medo de viver nos impede de desfrutar com as pessoas que a gente ama, porque a gente tá esperando o pior. E o pior aconteceu na vida dessa pessoa porque ele atraiu. Gente, percebam, independente de vocês acreditarem na lei da atração, da forma como ela é divulgada, de maneira rasa e superficial, a lei da atração existe. Você cria magneticamente tudo na tua vida. O cara esperava o pior. O que vai lá e acontece na vida dele? Uma tragédia que ele perde a mulher. E o medo, a antecipação dele, desse pior, impediu que quando ela estivesse viva na vida dele, ele não aproveitasse. Agora ele lamenta. E o quanto teu medo tá fazendo com que tu não aproveite o teu dia. Tô falando alguma mentira? Tô falando alguma coisa que não existe na vida de vocês, porque na minha existe. Quantas vezes eu não desfrutei? Outro dia eu tava olhando umas fotos de uma viagem e eu pensei, cara, eu passava o tempo inteiro reclamando nessa viagem. Eu não conseguia aproveitar. E era medo.
E agora adianta lamentar? Não, eu era criadora da minha realidade, a minha realidade era uma realidade de medo. E vou dizer pra vocês que tudo que eu mais temi aconteceu. Eu atraí. E por isso eu vim pra cá e caí nesse lugar de estudar isso. Foi pra entender a minha realidade. Eu não vim pro autoconhecimento pra trabalhar os outros. Eu vim pra me trabalhar. Então para de olhar pra fora e fazer mais uma técnica e mais uma coisa pra ajudar os teus clientes. Se tu não te ajudar, não vai chegar cliente, porque tu cria essa realidade. Se tu não conseguiu mudar a tua realidade, como é que tu vai mudar dos outros? Teu cérebro vai pedir confirmação antes de mudar. Essas histórias ilustram de que modo o conceito de alegria como mau presságio, utilizado como método para reduzir a vulnerabilidade, vai desde, aspas, ensaiar a tragédia, até o que eu chamo de, aspas, decepção perpétua. Alguns de nós, como a mulher da imaginação mórbida na primeira história, fantasiam que o pior pode acontecer quando a alegria bate a porta, ao passo que outros nem sequer as enxergam, preferem ficar em um estado inerte de decepção perpétua. Para estes é mais fácil viver decepcionado do que se decepcionar. Sem dúvida, é mais vulnerável mergulhar e sair da decepção do que montar acampamento nela. Nesse estado, sacrifica-se a alegria para evitar a dor. Quantas vezes a gente deixou de viver por medo de ter alegria e evitar a dor do julgamento? Quantas vezes tu chegou numa praia e não tinha ido de biquíni e teve medo de entrar na água de roupa? Ai, o que os outros vão pensar? Ou mais, quantas vezes tu teve medo de te divertir porque te disseram quando criança que tu não podia ser barulhenta? Olha pra sua criança que foi podada, que tu não podia ser barulhenta, que tu não podia ser alegre, e vê o quanto hoje você se protege da alegria por conta disso. E se trabalha, tira isso de que tu não pode ser alegre, tu pode sim. Para estes é mais fácil viver decepcionado do que se decepcionar. Sem dúvida, é mais vulnerável mergulhar e sair da decepção do que montar acampamento. Ambas as atitudes contam a mesma história. Entregar-se aos momentos felizes da vida requer vulnerabilidade. Se você, assim como eu, já ficou vigiando o sono dos seus filhos e pensou, eu os amo tanto que dói, e no momento seguinte foi tomado por imagens de coisas terríveis acontecendo com eles, saiba que não é louco e nem está sozinho. Cerca de 80% dos pais que entrevistei admitiram já terem passado por essa experiência. A mesma porcentagem é verdadeira para os milhares de pais com quem falei e trabalhei ao longo dos anos. Afinal de contas, por que fazemos isso? Uma vez que fazemos a ligação entre vulnerabilidade e alegria, a resposta é bastante direta. Estamos tentando vencer a vulnerabilidade na força. Não queremos ser surpreendidos pela dor, como não queremos ser pegos de guarda baixa. Ensaiamos as reações às piores possibilidades como defesa contra a decepção. E aqui me vem mais uma consciência. O quanto a gente se torna controlador tentando evitar a decepção. A gente cria cenários inimagináveis de se acontecer isso, eu faço isso. Se ele me fizer isso, eu vou fazer isso. Se acontecer isso, eu vou fazer mais isso. E tu fica vivendo com possibilidades catastróficas e não aproveita e não desfruta do teu presente. Por quê? A gente vive muito mais
no passado ou no futuro. Quando a gente está tentando evitar essa decepção e sendo uma pessoa controladora, se acontecer isso, então onde tu tá vivendo? Num futuro catastrófico que tu criou na tua imaginação. E se o seu ponto de vista cria a sua realidade, o que tu vai atrair? Catástrofe. Então viva o presente e para de tentar controlar o futuro, porque você não tem como controlar o futuro. Para de ser controladora. Em todos os lugares, tempo, espaço, dimensões e realidades em que eu não abro mão de ser uma pessoa controladora, vamos agora revogar, retratar, renunciar, destruir, descriar tudo isso? Sim. Para. O controle também é uma ilusão da tua mente. Porque verdade que tu tem como prever tudo que vai acontecer, não tem. É só pra te impedir de desfrutar o teu presente. E o pior ainda é que tem gente que contrata pessoas. Não, eu vou contratar um... Como é que é? Quem tem negócios. Gente, a gente tem que se preparar sim. Mas a gente tem que se preparar pro bem também. Não fique imaginando só a cena catastrófica na tua vida. A gente tem que ter planejamento. A gente tem que pensar nas possibilidades. A gente tem que ter organização. Mas a gente não precisa sempre se preparar pro pior cenário. Se prepara pro melhor também. Mas acima de tudo, tu não vai chegar no futuro se tu não desfrutar o hoje. Ou tu vai chegar cansado e não vai desfrutar também nem o presente nem o futuro. Porque tu tá carregando essa armadura pra te proteger. E ela vai ficando pesada. Pesada e pesada. E ela vai te deixando uma pessoa pesada. Você escolhe ser uma pessoa pesada? Para os que ensaiam uma tragédia, saibam que há uma razão para essas imagens inundarem sua mente no segundo seguinte ao que estão exultantes de alegria. Quando passamos a vida, consciente ou inconscientemente, fugindo da vulnerabilidade, nós nos fechamos para a incerteza, o risco e a exposição emocional da alegria. Queremos muito sentir mais alegria, mas ao mesmo tempo não suportamos a vulnerabilidade. E nossa cultura fortalece esse ensaio da desgraça. A maioria de nós possui um estoque de imagens terríveis que pode sacar no instante que não conseguimos lidar com a vulnerabilidade. Quando faço palestras, costumo pedir às pessoas da plateia que levantem a mão se viram alguma cena violenta na semana anterior. Em geral, cerca de 20% do auditório levanta a mão. Então, refaço a pergunta. Levante a mão se você viu noticiários, filmes e séries policiais ou documentários e crimes nessa semana. Nesse momento, entre 80% e 90% da plateia levanta a mão. Ou seja, nós acumulamos um bom estoque de imagens mórbidas de que precisamos para alimentar o mecanismo da alegria como mau presságio. Elas estão gravadas em nosso sistema neurológico. Somos pessoas visuais, consumimos e armazenamos mentalmente o que vemos e confiamos nessas imagens. Lembro-me de estar no carro com o Steve e as crianças indo para a praia passar um feriadão. Meu filho Charlie repetia piadinhas do tipo: o que é o que é? Quando ele aprendeu no jardim de infância, todos estávamos muito felizes. Eu me percebi explodindo de alegria por estar ali com eles. E de repente, numa fração de segundo, quando a boa e velha vulnerabilidade me atingiu, lembrei-me de uma reportagem que mostrava um acidente terrível com uma família na estrada. Minha felicidade se transformou em pânico. E me lembro de ter falado sem pensar: diminua a velocidade, Steve. Ele olhou para mim com uma expressão confusa e respondeu: querida, nós estamos parados. E isso ilustra uma coisa: o nosso cérebro não sabe diferenciar o que é uma imagem imaginada, como um filme, e o que é realidade.
Então para de armazenar tragédia no teu sistema. Para de ver coisas de tragédia. Se você escolhesse armazenar imagens de alegria, como seria? Teu cérebro não sabe diferenciar. Então imagine, crie um banco de imagens de abundância, de alegria, de felicidade, de prosperidade. E se insira nesse conceito. Porque é aí que tu vai conseguir confirmar que tu pode sim ser uma pessoa alegre que acessa isso. E vai parar de usar a vulnerabilidade como mau presságio, como diz ali no livro da Bené. Certo? Esse é o recado para sexta-feira. E para finalizar, vamos com a mensagem do despertar da imaginação, porque é justamente sobre isso esse livro, que a nossa imaginação pode criar. Então eu vou abrir aqui, porque esse livro também tem versículos da Bíblia. E vamos ver a mensagem que vem para nós nessa sexta-feira da alegria. Nada melhor do que na sexta-feira a gente falar sobre a energia da alegria. Então vamos lá? Parou! Ixi, abri um capítulo grandão. Vamos pra... Aquele, pois... Uau, não, tava lendo na página errada. A mensagem do dia tá na página 70. Somos levados a acreditar em uma mentira quando vemos com o olhar e não através dele. William Blake. Apenas uma revisão do dia e aquilo o que era inquestionavelmente real para ela já não era tanto assim. E como um sonho, despercebidamente desapareceu. Você pode revisar o dia para se satisfazer a si mesmo. E ao experimentar na imaginação os discursos revisitados e suas ações, não só modificará a tendência da história da sua vida, mas também transformará todas suas desavenças em harmonia. Gente, o que eu percebo que dessa mensagem é pra gente? Quanta mentira! Diz aqui, ó. É uma frase de William Blake, hoje não foi versículo. Somos levados a acreditar em uma mentira quando vemos com o olhar e não através dele. O que isso tem a ver com o que a gente estava falando? Que se a gente acredita no nosso arquivo mental de desgraça, a gente está inserindo isso no nosso sistema. E o convite para hoje é: acesse além das imagens. Acesse além das imagens para criar a energia da alegria na sua vida. Uma linda sexta-feira para todo mundo! Vai ficar gravada. E se você não viu desde o início, veja, porque tem insights grandiosos sobre alegria e medo. Será que o teu medo tá te impedindo de acessar a alegria? Beijo e uma linda sexta-feira!